o apóstolo Paulo fala aos Gálatas uma situação que aconteceu com eles e nós não estamos livres de enfrentarmos a mesma situação, porque é uma realidade na vida, né? Então, vamos abrir lá em Gálatas capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, depois eu vou falando outros versículos na medida em que a gente vai estudando. Diz o seguinte, aqui fala sobre a fé ou a obediência à lei. E Paulo começa assim: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Querido Deus, nós precisamos da Tua sabedoria, nós precisamos do Teu entendimento para entender essa palavra. E certamente ela é para nós ela é atualizada e verdadeira. E nós precisamos entender para que o Espírito Santo nos ajude a viver no dia a dia, Pai. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei antes, eu quero falar um pouco com vocês sobre vivendo pela fé ou vivendo pela obediência. E, na verdade, não existe uma terceira forma de viver a não ser essas duas maneiras. E todo mundo vive pela fé ou pela obediência. E Paulo, nesse capítulo 3 de Gálatas, ele não deixa dúvida nenhuma sobre isso. Será que a nossa crença, a nossa maneira de pensar, nós temos pensado em viver pela obediência ou pela fé? Como é que você encara isso? Como é que está isso na sua cabeça? Isso está confuso ou você tem uma das duas linhas que você vive, que você pratica? E o que acontece em Gálatas, quando Paulo manda essa carta, é que tem alguns judeus religiosos infiltrados no meio desse grupo cristão e começaram a dizer que precisava de Jesus e mais a circuncisão para você se tornar um cristão legítimo. Ou seja, Jesus por si só não era suficiente. Porém, Paulo diz para mim e para você, se um anjo pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja anátema. Anátema quer dizer que seja amaldiçoado. E Paulo vai mais profundo ainda, dizendo, ele começou o versículo dizendo, quem enfeitiçou vocês? Vocês estavam indo muito bem. Uma mentira entrou na mente de vocês que o evangelho não é só Jesus. É Jesus e mais qualquer coisa. E Paulo está indo contra a ideia de que o que Jesus fez não foi o suficiente. Pior é que muitos, sem perceber, entram na ideia que Jesus não é mais suficiente. É somar alguns esforços do homem sobre a obra que envolveu o sangue de Jesus. E a metade do primeiro versículo em diante, ele questiona, ele pergunta, não foi diante dos seus olhos, vocês não viram isso, vocês não vivenciaram isso, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E Paulo não está questionando o comportamento deles, mas não combina para quem viu Cristo crucificado em viver do jeito que vocês estão vivendo. Então ele está questionando eles, para eles se darem por conta, né, daquilo que está acontecendo no meio deles. E Paulo não está falando de pecado. Guarde uma frase. Tá? Se você não puder guardar a frase, guarde a ideia. A igreja evangélica cristã, ela aprendeu a se preocupar em não cair em pecado. Mas Paulo pediu para se preocupar em não cair da graça.
Olha que diferença. Eu vou repetir. A igreja aprendeu a se preocupar em não cair em pecado. Mas Paulo pediu para se preocupar em não cair da graça. Por quê? Porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: pois o pecado não deve ter domínio, ou não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão aonde? Debaixo da graça. Então, quando você não decai da graça, é o verdadeiro poder para viver uma vida de rei, né, sobre o pecado, e não de escravo. E a gente fica tão preocupado em não cair no pecado, e a gente caiu da graça na arrogância de não pecar. No esforço próprio de não pecar, a gente caiu da graça porque tem esforço próprio. Esforço é pagamento. Graça é de graça, não tem pagamento. E aí ele continua no versículo 2. Ele diz: gostaria de saber apenas uma coisa. Eu quero saber de vocês. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? E Paulo é claro em perguntar se foi pela prática da lei ou foi pela fé que vocês receberam do Espírito Santo. E quantas pessoas pensam que Deus precisa de alguém que se santifique para Deus falar com essa pessoa? Para quê? Para que essa pessoa conte o recado para a humanidade. Deus não precisa de mais alguém. Deus tem Cristo. E Cristo já deu o seu recado para a humanidade. É só isso que precisamos saber. É simples. Cristo não é suficiente só para você e para mim. Cristo também é suficiente para o Pai. Cristo é suficiente para Deus. Mas o ser humano que se diz cristão sempre quer acrescentar mais uma coisa, sempre mais uma coisa, sempre mais uma coisa. E Deus tem Cristo Jesus. Ele não precisa de algo novo. Faz 2000 anos que Deus não quer falar algo novo. E a gente inventa um monte de coisas novas. Por exemplo, cada estudo aqui na celebração nós falamos sobre muitos temas. Cada um fala um tema diferente. Deus só tem um tema. Deus é tão apaixonado por esse tema que ele não acha repetitivo. E a mensagem de Deus não mudou, não vai mudar e nem vai ser acrescentada. Deus honra seu filho e por honrar seu filho, não vai acrescentar nada no que o seu filho já fez. Eu vou falar uma frase que vai ser difícil de conviver depois de ouvir, né? Se você quiser tapar os ouvidos, mas que diz o seguinte: ela é muito simples, mas ela é muito real e às vezes a gente não se dá conta. Deus é um Deus que dá de graça. É um Deus que nunca vende. Que nunca vende. Deus dá de graça, mas vender Ele não fez e nunca vai fazer. Deus não está vendendo o seu agir. Deus não está vendendo avivamento. Deus não está vendendo o nome dEle. Deus não está à venda. E quando falo vendendo, é comprar com recursos que a gente tem que fazer. Por exemplo, a moeda de comprar Deus é minha obediência. Ou seja, eu obedeço e Deus retribui. Se tenho que obedecer para Deus fazer para mim, Deus é limitado em mim mesmo. Ou seja, o limite de Deus é minha obediência. É uma afronta dizer para Deus: Deus, o limite da sua vida é o tanto que eu obedeço. Por isso que Paulo começa assim: ó Gálatas insensatos, o que aconteceu com vocês? O que está de errado com vocês? Vocês começaram tão bem. Vocês acham que vão começar pelo Espírito e vão terminar com obras da carne? Por acaso foi por obediência à lei que você recebeu o Espírito Santo? Ou foi pela fé? Toda vez que queremos comprar algo de Deus, estamos indo contra a obra de Cristo.
E ir contra Jesus é totalmente contra o que Jesus fez. E a semente da minha vida não pode ser a minha obediência. Precisa ser a minha fé naquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. E aí a obediência ela se torna como uma consequência. Geralmente é sempre ao contrário, né? Versículo 3, 4 e 5. Ele fala ali: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realizará essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. E aqui Paulo está dizendo que o Espírito que começou a aperfeiçoar vocês é o mesmo Espírito que vai aperfeiçoar até o final. Mais à frente, Paulo diz: se pelo Espírito vocês viveram, de modo nenhum satisfará os desejos da carne. Então, se vocês viverem pelo Espírito, automaticamente vocês não vão viver uma vida carnal. Mas a igreja evangélica do Brasil aprendeu que não é sobre uma vida com Deus, é uma vida sem pecado. E parece que faz sentido, né? E pior, a gente define pecado da nossa forma. Por exemplo, se eu vejo alguém fazer algo que eu não gosto, falo que é pecado. E mais, arrumo um versículo bíblico para justificar. Bota um peso ainda sobre a pessoa. Ao invés de nós nos tornar prisioneiros do amor, nós nos tornamos prisioneiros da justiça humana. E Paulo está garantindo que o Espírito que começou a obra em nós é o mesmo Espírito que vai terminar. Você não precisa partir para obras humanas. Eu não sei quantos de vocês, mas acho que a maioria de vocês já ouviu aquele texto que diz: o que Deus uniu, homem nenhum separe. E muita gente acha que esse texto é só sobre casamento e divórcio, né? Mas o que Deus uniu é um relato do que Deus faria entre o homem e ele em Cristo. O que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Quem te uniu com ele? Foi ele. Quem uniu você com Deus? Foi Deus. Não foi a sua obediência. O que uniu você com Deus foi a sua fé na obra dele e não sua obediência. O que fez você e Cristo ser um só ser. O que faz você e eu dizer: nós estamos em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura nascida de Deus e habito em Cristo, não é a obediência da lei. Pelo contrário, é a fé naquilo que Jesus fez. O que Deus uniu pela obra de Cristo, homem nenhum pode separar. O que Cristo uniu, o que Deus uniu, o homem não tem como separar, por mais que ele queira. E o único que tem direito de cortar o ramo da videira é quem o enxertou. Geralmente o agricultor, ele enxerta o ramo e ele pode cortar se ele achou que não é viável. Quem nos enxertou a Deus foi quem? Foi Cristo. Quem quer tirar você da videira não é quem te colocou lá. Porque quem te colocou lá sabe quanto custou. Cristo pagou caro, pagou o sangue dele. E ele enxertou você a ele. E ele não vai cortar você, não vai podar. Então toda obediência que não provém da fé é obra da carne. Toda obediência que não provém da fé é obra da carne. Por exemplo, quando você pergunta para alguém que se diz cristão: por que você é cristão? E ele responde: eu não vou na balada, eu não fumo, eu não bebo, não traio minha esposa, não minto, não isso, não aquilo, não mais aquilo. Por que você não faz isso? Porque eu aprendi que não deve ser feito.
Repara que é uma obediência que não provém da fé, mas é uma obediência que vem do esforço, uma obediência adestrada. É quando alguém quer adestrar um cão, porque o cão late, tá? Você vai adestrar o cão, aí ele não late mais. Por quê? Porque foi adestrado. Mas a natureza do cão é o quê? É latir. Mas alguém tirou isso. E a mesma coisa acontece aqui, com pessoas que foram adestradas dessa forma. Então, para essas pessoas, ser cristã é ter moral, é ter uma vida certinha, é ter uma vida maravilhosa. E aqui é que está o segredo. Não é nascer de Deus por causa desse comportamento. Essa pessoa não nasceu de Deus, ela não entendeu o Evangelho ainda e ela não nasceu de Deus, ela vive nessa obediência. Só que se tornar cristão não é poder de educação. Se fosse ter poder de educação, ser disciplinado, os japoneses, eles podiam ser todos evangélicos. Então, é um povo assim muito disciplinado, muito regrado, muito certinho. Não tem povo melhor do que aqueles. Se tornar cristão está no poder de Deus, que não resta para o homem fazer nada. Essa é a loucura da mensagem do Evangelho. Ouvir e crer na mensagem do Evangelho é o suficiente. Não as ações, mas a natureza de ser que crê, de ser alguém que crê. Quando não temos a consciência que nascemos de Deus, a gente continua achando que ainda somos frutos de Adão. Adão não tem que ser domado. Adão tem que morrer. Né? Você não ensina Adão a ser como Jesus. Você tem que matar Adão e nascer de Jesus. Adão nunca vai se comportar moralmente porque Adão já é caído. Né? Então, toda obediência que não provém da fé é adestramento religioso. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Essa palavra nunca é falada aqui na aliança, né? É difícil falar nisso. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso aqui e o que isso significa. Então vamos lá de novo. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou dar oferta, porque se não der oferta, o tradicional dízimo, eu não vou ser abençoado. Tá? Só que no capítulo que fala da oferta, fala também da circuncisão. E daí? Eu dou oferta para que eu possa ser abençoado. Então vamos se circuncidar também. Aqui diz o quê? Que pratique todas as coisas. Não, mas a circuncisão é para judeu. Então a oferta é só para nós. Percebe? Então, por isso que aqui está dito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E aí, o que é a maldição? Maldição, no original, significa impedido de ter êxito, de ter resultado, bloqueado de ser abençoado. E qual é a maldição da lei? Versículo 12. O que diz aí o versículo 12? A lei não é baseada no quê? Na fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, ou seja, as duas são opostas, né? Fé e lei não se misturam. Né? E aí, ao contrário, quem pratica estas coisas por elas viverá. O que é a maldição? A maldição da lei é ou viver por aquilo que pratico. A maldição da lei é: eu sou abençoado quando eu obedeço. A maldição da lei é: Deus só pode me usar quando eu obedeço. A maldição da lei é: Deus só pode me usar quando me consagro, quando jejuo, por exemplo. A maldição da lei é: Deus me ama só quando eu acerto. A maldição da lei é: eu só posso ter o que posso comprar.
Podia botar outros exemplos aqui. Essa é a maldição da lei. Ou seja, eu só posso ter o que eu posso merecer. Deus me usa nesse tanto porque comprei esse tanto. O meu grupo, ou a minha célula, é do tamanho da minha consagração ou da minha dedicação. O meu salário é do tamanho da minha fidelidade. Então, se eu não dou a oferta, eu não sou abençoado. Isso é uma vida de maldição. Isso que nos ensinaram. Ou seja, é uma vida querendo acrescentar algo a mais daquilo que Jesus já fez por você e por mim. É dizer, Jesus, você foi muito legal, mas eu vou continuar do meu jeito. A fé é receber de graça. Guardem isso, gente. A fé é receber de graça. A lei é comprar com obras. Se você puder guardar e entender isso, isso liberta vocês. A fé é receber de graça. A lei é comprar com obras. Elas não têm nada a ver com ver uma coisa com a outra. Elas não se misturam. Por isso a pergunta volta. Nós vivemos pela fé ou nós vivemos pela obediência? Como é que você vive? E ele termina dizendo, aí ele entra para o versículo 13. Versículo 13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando ele fez isso? Quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Reparem, quem redime, quem liberta, quem livra a nossa maldição é Cristo. Como ele fez isso? Se tornando maldito em nosso lugar. Que dia? Na cruz. Que dia Cristo libertou você da maldição? Na cruz. Que dia Cristo disse para você, agora você é livre da maldição? Na cruz. Agora a pergunta é, o que pode te devolver a maldição, sendo que foi Cristo que tirou você dela, se tornando maldição no seu lugar? Jesus comprou a sua maldição para ele se tornar maldição no seu lugar. Jesus comprou a nossa maldição para ele se tornar maldição no nosso lugar. Outra questão, que isso aqui... por que eu falo isso? Porque a tendência, a gente já tem alguns sussurros, é de entrar aqui. Tá? Então a gente quer ter esse cuidado. E esse detalhe existe muito em outras igrejas, a questão da maldição hereditária. Gente, guardem isso aqui, guardem isso. Você e eu, que aceitamos Jesus, não temos mais maldição hereditária, porque nascemos de novo. O meu Zé, Adão, meu Zé antigo, tinha maldição hereditária. O Zé cristão não tem mais maldição, porque tem a vida hereditária, a vida em Cristo. Nós temos o DNA hereditário de Deus. Como eu sou livre da maldição do sangue de Cristo, e algo pode me inserir de novo nela. Como pode isso? A mesma pergunta que o Paulo estava perguntando para os Gálatas. Como pode acontecer isso com vocês? Pior que tem gente que ensina isso. Não de propósito, mas porque aprende errado. E a verdade está aí para todo mundo ver. É só pegar esse texto. Pega o capítulo 3 aí, por exemplo, de Gálatas, e estuda ele de ponta a ponta, e tudo isso fica claro. Né? Jesus disse que a verdade liberta e não escraviza. Então não tenham medo da Bíblia, não tenham medo de ler, não tenham medo de estudar, se debruça em cima, né? E o Evangelho não foi colocado no mundo para que a gente se tornasse uma religião que tenha um templo, né? Que tenha um sacerdote, ou seja, um pastor, e um monte de regras para seguir. O Evangelho pode ser qualquer coisa, menos isso. Né? Nós somos o único povo que todos nós somos sacerdotes. Você que tem a Cristo, você é um sacerdote. Pega lá em Hebreus, que tem um capítulo que fala
sobre isso se você tiver dúvidas. Nós não temos mediador humano, não temos templo. Sabe por quê? Porque nós somos o templo de Deus. Eu fico triste com pessoas que dizem assim, isso é comum por aí, né? Mas isso entra aqui também. Vem na minha igreja. Vem na minha igreja porque a ideia é, vem na minha igreja que Deus está lá. Vem na minha igreja que lá tem alguém que ora por você. Então, parece que a gente cria essa ideia. Mas nós temos um lugar lá que é um templo e Deus mora lá. Então, vem na minha igreja. Se algum dia você ouvir qualquer coisa fora de Jesus, não é evangelho. Joga fora. Joga fora. Nós só precisamos conhecer Jesus e mais nada. Para isso, nós precisamos pensar. E às vezes tem gente que tem dificuldade de pensar. Sabe o que a maioria gosta? Que tem alguém que fale em nome de Deus. Em nome de Deus. Seja aqui na frente, e principalmente na internet, que fala em nome de Deus e pouco importa o resto. E hoje tem muita coisa na internet, muita informação, muita facilidade, e tem muito evangélico que é muito guru. Então, às vezes, você simpatiza com alguém que você gosta de ouvir certas coisas, ou que você vai no rumo daquilo, porque parece que aqui na aliança você ouve ao contrário. Mas o que nós estamos ensinando aqui é com base bíblica. Nós queremos que vocês sejam felizes, bem-sucedidos, alegres, firmes, que andem com Deus, não tenho dúvida nenhuma. Então, cuidado com a internet. Se está falando em nome de Deus, tem pessoas que dizem, se está falando em nome de Deus, eu vou obedecer. Isso prova que a pessoa prefere viver pela obediência. Isso é um forte ponto, que a pessoa prefere viver pela obediência do que pela fé. Porque viver pela fé, você tem que conhecer o que você vai acreditar. E para isso você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia. Isso faz parte. Então, ouvir na internet, isso é de Deus, esse é um homem de Deus, isso fala, eu vou obedecer a isso. Qual é a tua comunhão com Deus? Tudo o que eu vou falar aqui na frente, o que eu falo, qualquer um, pensa nisso, analisa, pega o texto, analisa. Eu não sou o dono da razão, Jesus é o dono da verdade. E nós temos que nos manter na mensagem do Evangelho da cruz e não de leis. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus, olhar o que Ele fez, é o autor da nossa fé, Ele fez isso por você, Ele garantiu a sua vida, garantiu a nossa eternidade, Ele arrancou a maldição da lei de todos nós. Versículo 18, pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante o quê? A promessa. Cristo não é uma condição de Deus para o homem. Cristo foi uma promessa de Deus a Abraão. É o que acabamos de ler nesse versículo. Ou seja, o texto diz, quando Deus prometeu Cristo a Abraão, Ele não prometeu com base na lei e na obediência, mas Ele disse como uma promessa. Eu vou enviar Cristo Jesus. Quem fez a promessa foi Deus. Então, nossa vida não é uma vida fundamentada num Deus condicional. Nós vivemos uma vida de promessa e Deus nos prometeu essa vida. Deus nos prometeu. Ele tirou a nossa roupa de punição. Ele tirou a nossa roupa de uma vida de não ter êxito, né? Numa vida que eu posso ter o que posso comprar. Não é uma vida que eu posso ter só o que eu posso comprar. Comprar por obediência. Eu não preciso me consagrar para Deus me usar. E nós precisamos, parece que alguém tem que se consagrar, tem que entrar lá dentro, num quarto, e fica lá.
Parece que Deus não vai usar a pessoa. Ele tirou toda a nossa roupa de punição ou de maldição, como você quer interpretar melhor. Eu não preciso mais viver uma vida sem êxito, uma vida fundamentada em mim mesmo, nas minhas atitudes. Eu só posso ter o que posso comprar dele. Deus tirou essa roupa. Deus tirou isso aí. Eu só posso ter o que eu posso comprar. Agora estou revestido de uma promessa. E qual é a promessa? Deus nos inseriu, nos colocou em Cristo. Você e Cristo são um só. Porque aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Foi Ele que nos uniu. Hoje de manhã estava meditando um texto. Eu quero trazer na ceia, se possível. Eu pude entender uma coisa, que nós estamos escondidos em Cristo. E eu achei tão interessante que a nossa vida, ela não aparece de uma forma como ela deveria aparecer. E nós vivemos no meio das pessoas que não têm Cristo. E elas vivem uma vida normal como nós vivemos. E parece que até nós somos um pouco rejeitados pelas pessoas que não têm Cristo, porque nós somos escondidos em Cristo Jesus. Eu achei muito rico, muito interessante, isso estou estudando para trazer, né? E faz sentido com isso, né? Então agora eu estou revestido de uma promessa que eu estou inserido, que nos colocou em Cristo. Você e Cristo são um só. Porque aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Eu só preciso saber quem eu sou. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu sou um com Cristo Jesus. Não desistem, não tirem isso. Eu sou santo como Cristo Jesus, porque eu sou co-herdeiro com Ele. Eu sou abençoado como Cristo Jesus. Eu sou próspero como Jesus. Eu sou amado como Jesus. Eu sou perdoado como Jesus. Eu sou justo como Jesus. Eu e você somos totalmente libertos em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Não deixe que ninguém, repito, ninguém mais os escravize. Vocês debaixo de regras, de leis, façam isso, façam aquilo, mais aquilo outro. Sejam assim. Não precisamos mais de lei, porque agora nós temos o Espírito Santo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus pagou um preço alto de sangue para libertar você da punição ou escravidão da lei. Que lei é essa? Eu compro o que posso, eu tenho o que mereço, eu pago ou me consagro, daí eu recebo. Isso é arrogância humana, é ego humano, é controle humano. Deus nos libertou. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente foi feito livre. Quando eu li esse versículo, quando Deus os libertar, vocês, às vezes a gente sereis verdadeiramente livres, às vezes a gente tem uma ideia bem suave, mas olha a profundeza que isso tem. E é muito simples. Se eu creio que Jesus fez tudo, eu sou herança do que Ele fez. Agora, qualquer área da minha vida vai refletir o que Ele fez e não o que eu estou fazendo. Então, o que eu tenho que fazer? A gente conta, né? Para todo mundo o que Jesus fez. É testemunhar o que Ele fez. Que é o que Jesus pede para a gente fazer, né? Vão e sejam testemunha em todo mundo, né? Ide para todo mundo e testemunhem o que vocês viram, né? E Paulo tem um versículo, não precisa colocar ali, mas em Filipenses 3:2, quem está anotando, escreve assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Quem são os cães? O versículo está escrito isso: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Tá? Quem são os cães? Cães não são os cachorro pitbull. Tá? Paulo disse que os cães são os líderes que estão novamente escravizando vocês. E isso não falta. Está cheio por aí. E eu não quero que isso entre aqui. E é muito fácil entrar aqui.
Às vezes, nem é a intenção da pessoa trazer aqui, mas por ingenuidade, por não entender, começa a trazer e começa a contaminar. Né? Querendo limitar, então essas pessoas querem limitar a liberdade de vocês, a nossa liberdade, que a nossa liberdade, na verdade, está em Cristo. Então tenham cuidado, tenham muito cuidado, principalmente o que vocês ouvem na internet. Talvez vocês tenham alguém que seja seu guru, alguém em especial que você simpatiza, muito cuidado com as doutrinas, cuidado mesmo. Então o que a gente faz? Conte o que Jesus fez na sua vida para as outras pessoas que não conhecem e essas pessoas, pela fé, elas vão conhecer a Jesus e aceitar a Jesus e querer esse Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito cuidado pelo teu amor. E muito obrigado pela tua herança que o Senhor compartilhou e estendeu a cada um de nós, nos tornando filhos amados, filhos perdoados, filhos justos perante o Pai. Jesus, muito obrigado. Queremos te agradecer e te louvar. Esteja conosco para que nós possamos viver, aprender, nos aprofundar, nos arraigar, nos agarrar essas realidades, que às vezes elas são difíceis de entender. Mas sempre que pudermos, ó Deus, nós queremos estar aqui, querendo rever, estudar, ensinar, aprender para que o teu nome realmente seja sempre glorificado. Nos abençoe, ó Deus, essa semana. E nós te damos graças por isso. Em nome de Jesus. Amém?